de manhã, eu tomo coca, porque eu vou estar bem alimentado. Senão, Tá, os caras comem feijão de Coquinha manhã. também. gelada. Mas se o cara acordar de meio-dia, por exemplo, no lugar de tomar café da manhã, ele vai almoçar. Ou seja, tem chance dele tomar qualquer gelada Ok, com café da manhã, no caso. Encerrou. Na verdade, quando eu acordo, eu passo 2 horas pra comer. Tá bom, encerrou. Encerrou essa história que não tem nada a ver com a aula, certo? Aí nós temos aqui a questão do exercício que eu passei para casa, certo? E eu até respondi com vocês e tem um outro também que é para responder. Da página, eu respondi o da página 100 e eu deixei esse aqui para casa. Quem foi que fez? Marcos, você fez? Deixa eu ver aqui, vice Marcos. Livro grande, né? Livro grande. Livro grande, já falei faz tempo. Tá bom, obrigado aí, desculpa. Eu deixei para casa a página 102 e 103. Luísa fez. Ninguém fez, né? Então, hoje, a participação de vocês da aula passada foi dividida ao meio, porque não fizeram atividade de casa, viu? Peraí, professor, tá, eu nem respondi. Qual foi a página? 102 e 103. 102, 103, deixa eu ver aqui. Vou ver se eu fiz. Marco Nil, que eu mandei isso para casa. Mandei, está aqui, ó, anotadinho no meu livro. Tudo que eu estou fazendo, estou anotando. Sinceramente, Foi eu no não dia lembro. 23/7, semana passada. Eu mandei para casa. Mandei a página Marco Nil, 100. desculpa dizer, mas eu não lembro não. Mandei a página 100, botei para casa, e a página 102. E aí eu respondi 102, com né? vocês. Ah, é verdade, sem o segundo para casa. Respondi com vocês a 100 e ficou a Sim. 102 para casa. Ou Ah, seja, entendi agora. que deu tempo de responder na aula passada, viu? Então, já sabe. Quem ficar Não, assim eu... atraso, assim tá feito já. quem ficar com atraso nas atividades, eu estou dividindo os pontos. Viu? Vocês têm tempo de mais livre e eu espero que chegue logo o outro computador para eu dar para fazer a terceira aula já. Para vocês terem no mínimo 6 aulas por dia. Certo? Então, nós temos aí no trecho, né? Leia aí, Marcos, por favor. Tá certo. É ele mesmo. Tá bom. Nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1910. Não, tá certo. Vai, Raquel de Queiroz, vá. Tá certo. Aí, estimulada pela mãe, dedicou-se à leitura desde bem jovem. Foi desse mergulho nos livros que nasceram seus primeiros escritos. Depois de se formar professora, Raquel ingressou no jornalismo. Uma suspeita de tuberculose a obrigou a repousar. Foi quando escreveu O 15, publicado em 1930. Sua carreira de escritora inclui vários romances, algumas incursões na leitura infanto-juvenil, peças de teatro e um 100 número de crônicas, em 1977. Tornou-se a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 2003, no Rio de Janeiro. Ok. Pronto, aí você vai ler a primeira questão e eu vou dar a resposta. Tá bom. Compreensão inicial, quadro 3. E leia o trecho reproduzido a seguir. Lá estava armada a tragédia. A mulher na calçada, de joelhos, aos gritos, o marido de revólver na mão. Muito trêmulo, tentando soerguê-la. E atravessado na porta. Caído de borco, com o corpo para dentro da sala. Um homem.
Então, a partir dessa cena, qual é a primeira dedução que a pessoa, como leitor, pode fazer em relação ao homem que foi morto, que foi um crime passional? Certo? É a primeira leitura. Responde aí. E já botei a observação aqui, ninguém fez. Viu? Aí a número Quais 2. tipos de crime, professor? Crime passional, com 2 S. Eu não conheço esse tipo de crime, não. É o crime por... É que o povo diz que é o crime por amor. A pessoa se sentiu traído, aí ele vai lá, ou mata o amante, ou mata a pessoa que ele é companheiro ou companheira. Ah, Chamado de crime passional. Mas fácil deixar a pessoa ser feliz, não? é. É a ideia, né? A ideia Os é essa. caras Mas Então, só que a gente vive cara que é numa dono da sociedade... casa, professor, Olha, a gente tem você que... não traindo é A o que gente tem que... importa, a pessoa não traindo. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que é machista, que é patriarcal, uma sociedade Pois é. tradicional, certo? Isso isso. se questiona em sociologia. Aí, o homem ele acha que é propriedade, que a mulher é propriedade dele. Tem homem que não deixa a mulher estudar, certo? Ainda Isso. em pleno século XXI, tem homem que não deixa a mulher estudar, que acha que ele é só ele que tem que sustentar a casa e a mulher cuidar dos filhos, pilotar o fogão e cuidar do marido e limpar a casa, né? Exatamente. Tem gente com essa ideia ainda hoje. Então, ele quando se sente traído, ele pega e acha que a mulher é propriedade dele. E aí ele tenta ou matar a mulher, ou o homem, a mulher matar o homem, mas geralmente é o homem matar a mulher, certo? Ou ele mata o amante, viu? E pior, às vezes não é nem traído. Ele acha que é traído. Mas não é só de casado não, viu? Tem namoro Pior que é também. verdade. Isso com certeza. Tem noivado. Aqui para um ano, mais ou menos, aqui no Roger, o homem. Quantos casos eu não vejo aí na TV? O Tu é doido, rapaz é? deu tiro na cara da namorada e ele alegou que foi um acidente com um revólver, né? A gente sabe que, Não me de diga. acordo com as informações lá da polícia, não foi um acidente coisa nenhuma, certo? Então, o marido apresenta várias razões para não matar nem a esposa nem o sargento. Responda que aspecto da personalidade do marido essas razões revelam. Ele era um homem corajoso ou era um homem fraco? Ele é um homem covarde, certo? Isso. Ele era um homem covarde porque ele não queria problemas com o batalhão. Ele era um homem fraco, covarde, porque ele não queria problemas com o batalhão. Aí vamos para aqui para a próxima página. Certo? Aí vamos aqui. Encadeamento da narrativa. Formas de organizar o texto. Linguagem e construção do texto. Então, nós temos o encadeamento da narrativa, que é aquela história que vem seguindo, até chegar no desfecho. O texto de Raquel de Queiroz está dividido em 3 unidades narrativas, que a autora chamou de quadros. Para encadear os quadros e prender... mutem o microfone de vocês, que aqui está fazendo barulho. Os quadros e prender a atenção do leitor. Lembre-se de que a história foi inicialmente publicada em partes separadas. A autora criou uma forma de estabelecer uma ligação entre eles. Fazendo as atividades a seguir, você vai poder observar melhor como isso acontece. Releia o final do quadro 1. E foi aí que o destino saiu dos seus cuidados e fez a primeira intervenção. Suscitou um sargento. Foi quando apareceu o sargento da traição, né? Explique de que modo esse trecho pode prender a atenção do leitor para o quadro seguinte. Quando cria a expectativa
É a resposta. Quando cria expectativa com essa nova personagem. Com as expectativas com essa nova personagem. Já? Número 2. No desenrolar da história, há passagens que atuam como ligação entre as partes do enredo, indicando ou antecipando que haverá alterações significativas no rumo dos acontecimentos. Observe o esquema a seguir. No quadro A, foi transcrita a passagem que liga o quadro 1 para o quadro 2. Olha, quadro 1, casamento e relacionamento morno entre o dono do armazém, que é isso aqui que eu estou explicando, entre o dono do armazém e a operária. Quadro 2, namoro entre o sargento e a mulher, a transferência do sargento. E o sofrimento da mulher e a descoberta do amante pelo marido, cartas e ciúme. O quadro 3 é relação fatal, o assassinato do carteiro. Aí na letra A, vocês vão pegar algumas frases, né? Transcreva no caderno as passagens do texto que funcionam como elementos de ligação entre os dois momentos da narrativa indicados, correspondendo aos quadros B e o quadro C. Então, se no quadro A começa e foi aí que o destino saiu dos seus cuidados e fez a primeira intervenção, suscitou um sargento. Qual seria a frase do quadro B que se encaixaria nesse problema aqui? Do quadro 2. Eu acho que eu entendi. Que não entendeu? Eu acho que entendi. Pronto. Aí qual é a frase? O negócio é procurar a frase. Procura a frase. Deve estar no início, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Olha, na letra A, e foi aí que o destino ele é no finalzinho da 1. Então, vamos ver aqui na 2, no quadro 2. Lá no finalzinho do quadro 2, no quadro 2 aí, antes da reticência, na página 99, é a frase. Quando ele diz, e o destino, que não gosta de amores ilegais e costuma castigá-los com seus maus fados, fez a sua segunda intervenção, suscitou a transferência do sargento. O problema ali foi a transferência do sargento. Então, a letra B é a transferência do sargento. Acharam? Acharam? Acharam ou não acharam? Eu vou passar adiante. Então, olha, a resposta ela está na página 99, no último parágrafo, antes da reticência. E a letra C, ele pede assassinato do carteiro, certo? Aí seria qual? Deixa eu procurar aqui.
Aí, na C, foi antes do quadro 3, na página 100. Até que um dia houve provocação maior, certo? Que é justamente quando a mulher, o homem percebe as cartas de ciúme, certo? Então, lá na página 100, no finalzinho da página 100, ali dá reticências também. Reticências não, antes do exercício, tem a frase, até que um dia houve uma provocação maior, viu? Então, isso aqui a gente está corrigindo. Depois eu vou pedir para postar no Google Sala de Aula, certo? E lembrar que a partir de agora a gente tá avaliando tudo, viu? Sempre avaliou, mas agora mais ainda, que é terceiro bimestre. Certo? Então, aqui. Nós temos aqui a número 3. O nono ano está aqui ou saiu? Marcos, cadê você? Aqui. Tô aqui. Porque eu estou perguntando, vocês não estão respondendo. Hoje parece que está todo mundo. No início da aula estava todo mundo animado. Só estou observando, viu? É hoje. Hoje eu estou, olha. Ave Maria. Uhum. Aí, ó. Na letra A já foi feita. Em qual momento da narrativa essa passagem se apresenta? No fim de uma parte para o fim do início da outra. Então, a letra B aí, vocês respondem do fim de uma parte para o início da outra, dando uma sequência. Já fizeram a atividade de João Pessoa? A redação Sim, sobre João Pessoa? Ainda não. isso. Eu já até botei lá no Google lá. Certo, é até sexta-feira, viu? Já vai ter outra amanhã, na próxima aula. Que redação, professor? Veja lá no grupo que eu passei a atividade de redação. Número 3. As passagens que você transcreveu na questão 2, consegue prender a atenção do leitor para que ele continue a leitura do conto? Sim, porque é um tipo de leitura, é um tipo de narrativa que prende a atenção do leitor. Sim, porque é um tipo de leitura que prende a atenção do leitor. Número 4. No quadro 3, o narrador deixa claro que a história está sendo apresentada para o leitor em dias diferentes, como se fossem capítulos. Qual é a passagem que comprova esse fato? Em um dia. E um dia. Então, número 4, você vai escrever a frase e um dia, que é quando ele está passando de uma história para outra. E um dia. A próxima questão a próxima questão não é preciso fazer, não. Indícios do desfecho. Além dos recursos usados para encadear as partes do quadro da história que acabamos de analisar, o narrador emprega a estratégia de dar pistas ou indícios sobre o desfecho para atrair a atenção do leitor. Pois não. O senhor pode repetir o 4, por favor? O 4, ele diz que é justamente a frase e um dia. Então, a número 1, assinala as alternativas que apresentam esses indícios. Fazer a descrição detalhada das personagens, ele fez isso no texto, certo? Ele não revelar nome dos personagens, ele revelou o nome das personagens, né? Foi bem claro. Então, essa aí não é. Utilizou o termo vingança no título, está lá também no título, certo? Dizer de início que se trata de um caso de crime, também é a forma que ele se expressou lá, certo? Ô, professor, desculpa aí, aqui, a internet aqui caiu, aí eu tive que reiniciar o modem, foi o maior trabalho aqui para amanhã eu voltar para aula. Tá certo. Na página 103, viu? Aí já fiz essas questões todinhas aí. Na página 104 agora. Eu vou
ficar 5 minutos aqui que eu vou tomar um cafezinho. Vocês fiquem aí que eu tô aqui sem conversar, sem Isso é um web brincar. intervalo agora? Não, meu intervalo. Aí o seu não, o seu é de fazer, que vocês, a atividade de vocês era para casa, e vocês não era para estar, aqui era só para dar resposta, não era para estar, e eu estar corrigindo a resposta, não era para estar fazendo com vocês não. Vá tomar seu café, homem. Vá logo. Aí eu não quero, estou com fone de ouvido, eu não quero ninguém, só vou desligar a câmera. Façam aí, seu Gustavo termina de fazer aí. Viu. É a página 103, né? 103 e 104 agora. Tá bom. Página 104, número 2. Aliás, no início da página 104. Eita, entrou tapioca no meu aparelho. Vixe, é ruim demais. Horrível. Ixi. Tu usa aparelho, Gustavo? Não, mas eu já imagino muito como é. Pronto. Há um indício de desfecho da história que é apresentado no próprio título por meio do uso da palavra metonímia. Ao ler esse termo, o leitor é convidado a pensar sobre o que é metonímia ou sobre a relação que a ideia de metonímia pode ter com a história. Aparentemente, isso pode ser esquecido no decorrer da leitura da narrativa principal, ou seja, do conto que surge dentro da crônica. Mas o leitor atento pode recorrer a ela e tentar buscar pistas para compreender a história que a acompanha. Considerando que você sabe sobre metonímia, explica no caderno como pode ser interpretado o desfecho da história ao relacioná-la com a palavra do título. Ou seja, é uma substituição. Metonímia é uma substituição. Então, houve uma substituição do marido pelo amante, certo? A número 2 é isso aí. Narrador e tipo de narrador. Aquele que narra uma história, introduzindo as personagens. Professor Gaudêncio, 5 minutos, viu? Para a gente ir para a segunda aula. Então, os tipos de narrador aí. Existem alguns narradores. Deixa eu encerrar aqui a aula deles para eu continuar. Ai, meu Deus, que negócio horrível. Geografia.
Então, olha, os tipos de narrador. Aquele que narra a história, ele está introduzindo os personagens, contando os fatos que sucedem em determinado tempo e espaço. É chamado Professor, narrador. Oi. depois do 2 que teve aí nessa página, tem alguma outra questão? Não. Teve Ah, não. certo. Tem não. Aí vai ser agora essa parte aí. Pronto. Aguarde só o professor, viu? 8º ano, aguarde o professor. Certo, certo. Não, não é com vocês não. Não tem nada a ver, viu, Gustavo? Eita! Era, meu irmão, ele já era. Meu, aí, pronto. Aí, ó. Então, o tipo de narrador, como eu já falei para vocês, existe o narrador personagem, narrador observador, existe o narrador, o narrador onisciente, certo? Aí aqui, ó, relendo esse trecho aqui, certo? Relendo esse trecho aqui, que a gente vai ler na próxima aula, ok? Aí a gente vai ver aqui, tá certo? Então a gente vai encerrar a aula agora para a gente retomar agora logo em seguida. Um minutinho, estou enviando o próximo link, viu? Correto, correto, correto. Bom